acabam de retirar o ministro Alexandre de Moraes e a esposa dele, a advogada, da lista de sanções da Lei Magnitsky, tá? As informações que a gente tem, elas acabaram de chegar aqui para mim. Eu vou ler a advogada Viviane Barsi de Moraes, a mulher do ministro Moraes também. Então, só para lembrar para vocês, depois de 5 meses dessas sanções, eles alvos dessas sanções da Lei Magnitsky, o ministro Moraes deixou, então, a lista daquela agência, né, que é a Agência de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos, tem uma sigla em inglês, do Tesouro dos Estados Unidos hoje, sexta-feira. São as primeiras informações que a gente tem, então só para explicar para vocês o que isso significa na prática. Vocês se lembram que eles tinham aquelas sanções. Eu estou aqui traduzindo, tá, livremente para vocês, a gente traz mais detalhes assim que a gente tiver, mas caem todas aquelas restrições financeiras ao ministro ligadas a Magnitsky, que o impediam de transitar ou até de possuir propriedade em território americano, ou até de fazer negócios em dólar com as entidades dos Estados Unidos. Então, também acabam essas punições semelhantes, sanções semelhantes aplicadas contra a mulher do ministro Moraes, a advogada Viviane Barsi de Moraes, tá? Então, a informação que acaba de chegar, para quem estiver ligando no estúdio e agora, os Estados Unidos retiram Alexandre de Moraes e a esposa da lista de sanções da Lei Magnitsky. Donald Trump já é comunista na Bolsolândia. Essa é a primeira análise que eu faço. Porque era grande esperança, era o grande aliado, Flávio Bolsonaro falou no poder da bomba atômica para defender o pai. O Eduardo Bolsonaro falou num destroyer no Lago Paranoá para defender o pai. Tentaram dizer que as tarifas não eram umas tarifas contra o Brasil, que não era uma tarifa Bolsonaro, mas era uma tarifa Alexandre de Moraes. E agora o governo americano recua e tira uma sanção que foi considerada absurda, inclusive pelo empresário que inspirou esta lei. Então, é a pá de cal na esperança bolsonarista de que o Trump era amigo, ia ajudar, que as relações entre o Brasil e os Estados Unidos dependiam de Bolsonaro. O governador Tarcísio de Freitas procurou no STF uma ajuda para que Bolsonaro fosse negociar com o Trump, como o único possível interlocutor do presidente americano, e o Lula conseguiu ali quebrar barreiras. Por que o Lula? Porque o Lula conversou sobre Alexandre de Moraes com o Trump. As relações Brasil Estados Unidos vão voltando à normalidade, a maior parte das tarifas já caiu. Então, assim, é a pá de cal. Agora, e Trump já é comunista na Bolsolândia. É uma humilhação para essa turma, porque eles estavam contando, eu falei aqui várias vezes, com a última luz no túnel que eles tinham era o Trump. Eles achavam que a mão de Trump poderia salvar o Bolsonaro e a família Bolsonaro, e eles falavam isso o tempo todo, você vai ver só, tem uma estratégia, você vai ver só, o Trump é um gênio, é uma armadilha para o Lula. Você se lembra disso, Demetrio? A gente falou aqui várias vezes. E como jornalista, você tem que esperar mesmo, para ver o desenrolar dos fatos. O Supremo não se ajoelhou, o governo brasileiro tampouco, como você colocou, e a diplomacia trabalhou e muito. Eu ficava pensando aqui em tudo que a gente ouviu desse campo, desde mesmo antes desse ataque do Trump, do governo Trump ao Brasil, que era aquela coisa, esperem 72 horas. Então estou aguardando um post em algum lugar que um dos dois, que o Eduardo ou que o Paulo Figueiredo, digam isso é uma jogada genial do Trump. Esperem 72 horas e revogar a Magnitsky. Sempre tem esse momento, foi o que eu falei aqui. Maquiavélico. A gente não está enxergando alguma coisa. Porque vem uma lei muito mais dura aí, aguarda em 72 horas. Não perca as esperanças. Estou aguardando, porque a prática tem sido essa. Todas as medidas, todos os reveses são apresentados como se fossem vitórias disfarçadas. Tem uma expressão que eu li na imprensa americana relativa ao Trump, que eu acho muito boa, que é assim, se o Trump cair, tropeçar mesmo, se o Trump tropeçar, ele não vai dizer que caiu, foi o chão que se ergueu abruptamente. Então a gente está esperando o post dizendo que o chão se ergueu abruptamente e, portanto, o Alexandre de Moraes foi retirado da lista da Magnitsky, porque são derrotas tão clamorosas que só no terreno mesmo do surrealismo é que se pode tentar transformar isso em outra coisa que não seja uma derrota clamorosa. Quer dizer, então, que a química era de verdade, rolou mesmo. E eu só estou me lembrando aqui dos artigos na imprensa americana dizendo que o Lula não se dobrou e ganhou, né? Um dos combustíveis para pedido de impeachment era justamente a sanção americana. O deputado Eduardo Bolsonaro acaba de publicar no X, no ex-Twitter, uma nota pública aqui em que ele assina com Paulo Figueiredo. Roda aqui, por favor, para a gente poder analisar. Você já está rindo, né, Demetrio? Olha aqui, ó. Dura a vida da apresentadora. Roda, por favor, ó. Vai rodar aqui para vocês. Então, recebemos com pesar a notícia da mais recente decisão anunciada pelo governo americano. Somos gratos pelo apoio que o presidente Trump demonstrou ao longo dessa trajetória e pela atenção que dedicou à grave crise de liberdades que assola o Brasil. Lamentamos que a sociedade brasileira, diante da janela de oportunidade que teve em mãos, não tenha conseguido construir a unidade política necessária para enfrentar seus próprios problemas estruturais. A falta de coesão interna e insuficiente apoio às iniciativas conduzidas no exterior contribuíram para o agravamento da situação atual.
Esperamos sinceramente que a decisão de Trump seja bem, o Trump, né? Seja bem sucedida em defender os interesses estratégicos dos americanos, como é seu dever. Quanto a nós, continuaremos trabalhando de maneira firme e resoluta para encontrar um caminho que permita a libertação do nosso país, no tempo que for necessário e apesar das circunstâncias adversas. Que Deus abençoe a América e que tenha misericórdia do povo brasileiro. Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Otávio, eu saio daí. Eu saio daí, Otávio, e o Demetrio aqui. Olha, gente, eu não sei o que fazer com esses meus comentaristas. Tá difícil a minha vida. É uma nota de falecimento, Sadia. Parece que alguém morreu e, nesse caso, foi um projeto pessoal do deputado que foi para os Estados Unidos e apostou tudo em uma determinada estratégia que naufraga agora em praça pública e acaba deixando ele absolutamente exposto. Me parece que não tem como classificar essa nota de outra maneira. Mas é uma nota de falecimento de um projeto que ele construiu e que morreu rapidamente. Ele culpa a sociedade do Brasil. Aí chega a dar uma canelada no Trump. A culpa é de vocês que não pressionaram o Trump para continuar com essa lei magnífica contra os ministros do Supremo e que ele esteja tomando a melhor decisão para os americanos. Mas ele é deputado nos Estados Unidos e deputado do Brasil. Não, a nota é de uma covardia, porque ele é incapaz de dizer que a iniciativa dele fracassou. Sim. É culpa dos outros, da sociedade brasileira. Sim. É culpa da falta de apoio, que deveria vir não sei de onde. É culpa de todo mundo. E ele ainda diz qual é a responsabilidade de Trump, que é defender os interesses nacionais dos Estados Unidos. Trump pode agradecer a explicação de Eduardo Bolsonaro. Mas ele lança uma nota covarde, na qual não assume a responsabilidade. A responsabilidade é dos outros, mas sempre. Não tem um componente de coragem de passar essa vergonha? Também tem isso. Só que... Isso é uma interpretação curiosa. A pessoa se expõe nesse grau. Já, nesse momento, se você tivesse um pouco de habilidade política, você fica na sua. Guardar silêncio, né? No luto? Guardar silêncio, né? Pelo luto, já que é uma nota de pesar. Fica na sua. Dá para fingir que não é com você, uma coisa que você articulou, que você buscou? Claro que não. Mas num momento como esse, dava para... Ele tá lá, não tem como a gente cruzar com ele no Salão Verde e todo mundo colocar o microfone e perguntar o que ele tá achando. Esse é meu ponto. Então tem um certo grau de coragem você pagar esse mico aqui. Isso aqui, de onde eu vejo, isso aqui chama mico, Otávio Guedes. Sadia, o Dapi estava esperando, né, a reação dos bolsonaristas dizer que é uma jogada genial do Trump. Já começa a pipocar nas redes sociais. Ainda preciso verificar os detalhes. Eu gosto disso, né? Eu ainda preciso... o Trump não está me atendendo. Mas o Trump retirou a Magnitsky do Xandão, mas quer provar a fraude no judiciário brasileiro. Entendi. Para provar, precisou deixar o inimigo agir. Entenderam a astúcia dele? Ou seja, tiraram a Magnitsky para o Alexandre de Moraes se sentir o tal e agir. E aí sim veio... Isso é uma espécie de formulário. Eu não entendi, você me explica. Não, é o seguinte, olha só. Me explica de novo, eu não entendi. Segundo a leitura bolsonarista... Oi, vai ser uma espécie de formulário. Várias coisas acontecidas nos últimos anos tem essa formulação. Preciso verificar os detalhes. É uma equação. Deixou o inimigo agir. É um formulário, você preenche com ocasião. O Alexandre de Moraes estaria tolhido com essa sanção americana. Então eles tiraram, é tudo um disfarce. Esperem 72 horas. É tudo um disfarce e que agora sim o inimigo vai agir, ou seja, o Alexandre de Moraes... Ele cai no Marapuca. Exatamente. É mais ou menos assim, Daniel. Daniel, é mais ou menos assim. Existe uma ofensiva do exército inimigo. Você abandona a trincheira, deixa o inimigo ocupar a tua capital para provar como ele é malvado e que ele é teu inimigo mesmo. Deixa eu... É genial. É genial, não é? Faz muito sentido. Você falou em um luto, né, Daniel? Essa largada de mão de Trump, da família Bolsonaro, significa, agora do ponto de vista político, que a família Bolsonaro só tem a família Bolsonaro. Acho que é importante a gente colocar isso. A família Bolsonaro não tem o Centrão. A gente só sabe disso também porque eles lançaram Flávio Bolsonaro. A família Bolsonaro, obviamente, não conta com Câmara e Senado no sentido de apoio para uma candidatura presidencial. Não conta, obviamente, não tem outros apoios. Não conta, tem um racha no bastidor, Tarcísio e família Bolsonaro, por causa da decisão do Flávio Bolsonaro. E não tem, obviamente, nenhum tipo de interlocução no Supremo, com a maioria do Supremo ali, só a gente acompanhar o que aconteceu na trama golpista. A última carta, a última aposta da família Bolsonaro, a luz no fim do túnel, Valdemar Costa Neto falou várias vezes isso aqui, publicamente, era Donald Trump. Trump abandona a família Bolsonaro e deixa a família Bolsonaro